Minhas queridas e meus queridos, que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe, que Jesus seja sempre o nosso único e verdadeiro guia e que o Espírito Santo derrame bênçãos sem medidas sobre nós e sobre a nossa casa. No meio cristão, é muito comum e cada vez mais comum nós fazermos uma pergunta que é tipo assim, qual será o meu chamado? Para que Deus me quer nessa terra? Qual é o meu propósito? Em 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, lá no finalzinho do versículo, é um versículo muito bonito, ele vai dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio real, tudo, mas lá no finalzinho do versículo ele vai dizer, cujo propósito, ou seja, ele está falando do nosso propósito, é proclamar as grandezas daquele que vos convocou, ou seja, que nos convocou das trevas para a maravilhosa luz, e a maravilhosa luz é Cristo. Então, a próxima vez que você se perguntar qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo aqui nessa terra, qual é o meu chamado, é isso aí, ó. É proclamar as grandezas daquele que nos convocou. E o mais legal é que Pedro vai falar de algo que já aconteceu. Então, o nosso objetivo maior de evangelização não é falar de um Jesus Cristo que nos dará coisas, que nos abençoará, que fará no futuro, e sim falarmos de um Cristo que já fez por nós, que já nos libertou, que já nos redimiu. E isso ajuda muito mais ainda nós nos livrarmos dessa barganha que nós vivemos com Deus, onde parece que se eu fizer tudo certinho, a ideia é, se eu fizer tudo certinho, ele vai me abençoar. Se eu orar tal hora, ele vai me ouvir minha oração. Se eu fizer tal campanha, ele vai atender meu propósito. Mas quando Pedro fala aqui, ele está falando de nós compartilharmos algo que Cristo já fez. O que foi que ele já fez? Foi o nosso resgate, foi a nossa remissão, foi a nossa transformação de filhos do pecado para filhos de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho, aquele onde nós fazemos as coisas para Deus, porque somos gratos pelo que Ele já nos fez, e não fazemos as coisas, cumprimos ritos e rituais, pensando no que Ele vai nos fornecer, porque o que Cristo tinha de melhor para te dar, Ele já te deu. Ele colocou a graça sobre você. O Espírito Santo pode morar em você, se assim você aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Não é sobre o que Ele fará na sua vida, é sobre o que Ele já fez. Jesus te amou, e Deus te amou de tal maneira que deu Jesus em teu benefício. Então entende, é amar a Deus porque Ele é Deus, é amar Jesus porque nós somos gratos, porque Ele é Deus, porque Ele nos salvou, e não porque Ele pode nos dar um monte de coisa. Jesus te ama.